Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio do Pixel Lex, Social Sciences. A antropologia cultural ou antropologia social, dependendo da tradição acadêmica, é a área da ciência que estuda os diferentes modos como os seres humanos vivem, pensam e se organizam em sociedade. Já ouviu alguém dizer que cada cabeça é um mundo ou cada cabeça uma sentença? Pois bem, cada cultura também é um universo próprio, com valores e crenças e práticas que fazem sentido dentro de um contexto específico. Nada do que consideramos natural, desde os hábitos alimentares até a forma como nos comunicamos, é realmente universal. O que comemos, como nos vestimos, o jeito que nos relacionamos e até mesmo as nossas emoções são moldadas pela cultura. Em algumas sociedades, o contato visual direto é um sinal de respeito. Em outras, pode ser visto como um gesto agressivo. Há lugares onde comer com as mãos é perfeitamente aceitável, enquanto em outros seria considerado um ato rude. Tudo depende da lente cultural com a qual enxergamos o mundo. Os antropólogos culturais estudam esses padrões por meio de trabalhos de campo, muitas vezes convivendo com as comunidades por longos períodos para entender seus costumes dentro para fora. Essa prática, chamada de etnografia, não busca julgar ou classificar culturas como melhores ou piores, mas compreender como cada uma faz sentido para aqueles que a vivem. Um dos conceitos fundamentais da antropologia cultural é o relativismo cultural, que nos ensina a analisar os costumes e valores de uma sociedade com base no seu próprio contexto, sem compará-los com os nossos. Isso ajuda a evitar o etnocentrismo, ou seja, a ideia de que a nossa cultura é a única correta ou superior às demais. Mas afinal, por que chamamos de antropologia cultural e não de antropologia social? Bem, essa resposta vai depender da tradição acadêmica. Nos Estados Unidos, o termo cultural foi popularizado por Franz Boas, destacando os sistemas simbólicos e os significados atribuídos às práticas sociais. Já na tradição britânica, com os nomes como Malinowski, Radcliffe Brown, o foco era mais estrutural, analisando parentesco, políticas, instituições, o que fez com que o termo social fosse predominante. No Brasil, usamos ambos, muitas vezes de forma intercambiável, mas sempre com o mesmo objetivo: compreender o ser humano em suas infinitas formas de existir. E a antropologia cultural não se limita a tribos isoladas ou comunidades tradicionais. Ela também investiga fenômenos contemporâneos, como o impacto da globalização, a cultura digital, os movimentos sociais, as formas como as identidades são construídas hoje. Por que certos estilos musicais se tornam populares em alguns lugares e não em outros? Como os memes da internet refletem valores culturais? O que as redes sociais dizem sobre nossas interações sociais? Todas essas perguntas são temas de interesse para os antropólogos culturais. Um exemplo clássico da antropologia cultural é o estudo dos rituais, que pode parecer estranho para um grupo, faz todo sentido para outro. Casamentos, funerais, cerimônias de iniciação, o próprio direito. Todos esses rituais carregam significados profundos dentro de cada sociedade. O antropólogo francês Claude Lévi-Strauss, um dos maiores nomes da área, mostrou como os mitos e narrativas de diferentes povos possuem estruturas semelhantes, independentemente do tempo e do espaço.
Tudo isso significa que, apesar das diferenças culturais, os seres humanos compartilham padrões de pensamento e formas de dar sentido ao mundo. Ao estudar culturas diferentes, a antropologia cultural nos ajuda a entender melhor a nossa própria sociedade. Muitas vezes, aquilo que tomamos como óbvio ou natural não passa de um hábito cultural que poderia ser completamente diferente se tivéssemos nascido em outro lugar ou época. Se hoje nos surpreendemos com as tradições de outras sociedades, será que não estamos apenas enxergando através dos limites da nossa própria cultura? Mais do que uma ciência, a antropologia cultural é um convite para ver o mundo com novos olhos. Se tudo que parece natural é, na verdade, cultural, então, até que ponto enxergamos o mundo como ele é ou apenas como fomos ensinados a vê-lo?